Capítulo 7. Sexta-feira foi meu aniversário, mas eu não estava com vontade de comemorar. Evan tentou de verdade me animar. É claro que levou Ellie para fazer compras, ela me deu um lindo cardigan de cachemira verde, e me mimou com uma nova mountain bike. Fiz questão de agradecer efusivamente os presentes, forcei-me a comer 3 pedaços da pizza que eles fizeram e ri em todos os momentos certos durante o filme que alugamos. Mas minha cabeça estava cheia de pensamentos sobre Julia. Ao longo da minha infância, nos meus aniversários, eu ficava me perguntando o que minha mãe verdadeira estaria fazendo, imaginando se ela ao menos se lembraria da data. Agora o que me pergunto é se durante todos aqueles anos em que comemorei o dia do meu nascimento Julia estaria sendo torturada pelas memórias, lembranças de uma criança, e eu, lutando para sair de seu corpo e de John lutando para entrar nele. Quando tive Ellie em meus braços pela primeira vez, não pude mais me imaginar longe dela. Tive medo de não ser boa mãe, de cometer erros, mas, assim que seus pequeninos dedos agarraram os meus, fiquei completamente apaixonada por ela. Também me tornei muito protetora, observava com muito cuidado quando alguém segurava minha filha e a pegava de volta se percebesse que ela estava ficando agitada. Foi difícil ser mãe solteira, porque o dinheiro era curto e eu tinha de levar ele comigo, em minhas costas, eu a colocava em um suporte tipo canguru, quando ia trabalhar no ateliê. Mas eu adorava que fossemos só eu e ela contra o mundo. Antes de minha filha, eu nunca sentirá que tinha raízes e em minhas piores depressões cheguei a pensar que não faria diferença se eu morresse, que ninguém sentiria minha falta. Mas quando ele nasceu, finalmente tive alguém que me amava incondicionalmente, que precisava de mim. Ela está crescendo tão rápido. Foi-se o tempo em que brincava de fada comigo. Não quero perder nenhum momento de sua vida. Não quero estar distraída quando ela me contar histórias sobre sua professora, a senhorita Wall, que ela idólatra, porque ela tem cabelos louros compridos e sabe sapatear, ou sobre um inseto que Moose tem acabado de engolir, nem quando ela cantar todas as canções de Hannah Montana. Não quero apressá-la a ir para a cama de noite nem a sair de casa pela manhã. Mas tenho medo de que John possa telefonar e ouvir sua voz ao fundo. A imprensa largou do nosso pé porque negamos tudo, mas os boatos e as fofocas ainda circulam. Espero que acabem antes de chegar aos ouvidos de Ellie ou de qualquer um de seus amigos. Como quem não quer nada, estou sempre lhe perguntando, ainda mais que antes, como vão as coisas na escola, e nada parece ter mudado. Mas, e se isso vier à tona mais tarde, quando Ellie for adolescente? E se a verdade algum dia for revelada? Como as pessoas irão tratá-la, sabendo quem foi seu avô? Será que irão sentir medo dela? Eu a observo brincar com outras crianças e fazer algazarra com Moose, e tudo que antes parecia apenas parte de sua personalidade agora me deixa assustada. O modo como ela às vezes fica tão zangada que cerra os punhos com força, enquanto seu rosto ruboriza. O modo como chuta, bate ou morde quando está frustrada ou cansada demais. Eu me questiono se essas reações são somente uma fração de seu temperamento, da índole de uma criança de 6 anos que está aprendendo a lidar com as emoções, ou se revelam algo mais sério. Eu me pego me olhando no espelho, estudando meus traços, pensando no homem que também os tem e me perguntando o que mais será que temos em comum. Então percebi, hoje de manhã, porque sonho com mulheres que fogem de mim e porque me assusta tanto analisar aqueles assassinos em série. Quando leio coisas sobre eles, vejo minhas características. Os assassinos em série têm fantasias grandiosas, a vida toda sonhei acordada e fantasiei. Eles são obsessivo-compulsivos e quando estou fazendo algo, o resto do mundo desaparece. Eles têm explosões de raiva, variações de humor, depressão, também tenho tudo isso. Eles tendem a ser solitários, sempre fui solitária. Prefiro me concentrar em Ellie e em meu trabalho. Nunca quis matar ninguém e, pelo que sei, o desejo de matar não é hereditário, mas em algumas ocasiões nas quais fiquei realmente zangada, quebrei coisas, empurrei pessoas, atirei objetos e me imaginei jogando meu carro contra um muro, para me machucar. O que seria preciso para exteriorizar essa raiva?
É claro que é fácil para mim me concentrar em meus pontos negativos e atribuir todos eles à herança genética de John. Mas, e você mesma acabou de salientar isso, como posso saber se essas características não têm relação com o fato de eu ter sido adotada? Ou não provém de Julia? É provável que eu nunca vá saber, porque ela nunca permitirá que eu me aproxime o suficiente para descobrir. Billy disse que Julia confirmou que os brincos eram dela. Sabendo como fiquei perturbada ao ver a joia, posso imaginar como ela se sentiu. Gostaria de poder falar com ela. Certa vez cheguei a pegar o telefone, mas em seguida o pus de volta no gancho. Evan foi embora no sábado de manhã. Estava muito animado porque um barco pesqueiro enorme iria chegar dos Estados Unidos, mas também estava preocupado por me deixar nesse momento difícil. Ele me disse que eu não devia mais ler livros sobre assassinos em série, mas não consigo parar de pesquisar. Tenho de descobrir alguma coisa, preciso ter um insight ou achar uma pista que possa ajudar a parar John. Mas ultimamente tenho sentido muito cansaço. Não do tipo que dá sono, mas me deixa tensa e nervosa. Quase todas as noites vou de janela em janela esperando o telefone tocar. Era onde eu estava quando John enfim telefonou de novo, na segunda-feira, em pé, à janela do meu quarto no andar de cima, vendo Moose e Ellie correrem um atrás do outro no quintal, pensando em como eles pareciam felizes e me lembrando de quanto eu costumava ser feliz. O celular tocou em meu bolso. Não reconheci o número, mas sabia que era ele. Oi, Sarah, disse, com a voz animada. John. Senti a boca seca e um aperto no peito. A polícia tinha grampeado meu celular, mas eu não me sentia nem um pouco segura. Houve um momento de silêncio, quebrado por ele. Então, pigarreou. Seu negócio, você gosta de fazer móveis? Eu reformo móveis, não os faço. Sandy me dissera para ser mais amigável na próxima vez em que ele telefonasse, mas eu estava tendo dificuldade até mesmo de ser gentil. Meu corpo se enrijeceu quando ouvi ele lá embaixo na cozinha. Por favor, fique aí. Aposto que poderia fazer, se quisesse, disse ele. Ela estava subindo as escadas, tagarelando com Moose. Fui na direção da porta. Gosto do que faço. Ela estava na entrada do meu quarto. Mãe, Moose quer jantar e... Fiz um sinal para que ela ficasse quieta. Qual é sua parte favorita? Perguntou John. Podemos brincar de massinha agora? Perguntou Ellie. Olhei para ela e apontei para a escada, dizendo sem som, estou ao telefone. Mas você prometeu. Tranquei a porta. Do outro lado, ela começou a bater na madeira e a gritar. Mãe. Cobri o microfone do celular e corri para o lado mais distante do quarto. Que barulho é esse? Perguntou John. Droga. 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 Eu ia desligar a TV e sem querer acabei aumentando o volume. Ele bateu na porta de novo. Prendi a respiração. Agora eles dois estavam quietos. Eu lhe perguntei qual é sua parte favorita e disse John, por fim. Não sei. Gosto de trabalhar com as mãos, só isso. Havia muitas coisas que eu adorava em trabalhar com madeira, mas não queria contar nada a ele. Também sou bom com as mãos. Você gostava de construir coisas quando era pequena? Nenhum som vinha do corredor. Onde estaria minha filha? Acho que sim. Eu costumava roubar as ferramentas de meu pai. Silêncio dos dois lados. Prendi novamente a respiração e me esforcei para ouvir. Finalmente um armário bateu na cozinha. Ela estava lá embaixo. Soltei o ar e pousei a testa nos joelhos. Eu teria comprado ferramentas para você, e disse ele. Não foi certo eu não saber que tinha uma filha.
Acho que as circunstâncias em que fui concebida não lhe deixaram essa opção, o falei, explodindo de raiva. Ele ficou em silêncio, então continuei. Por que você faz isso? Por que machuca as pessoas? Nenhuma resposta. Meu sangue pulsou nos ouvidos, avisando-me de que eu estava indo longe demais, mas não consegui parar. Você está com raiva? Elas fazem com que se lembre de alguém ou... A voz dele foi firme. Eu preciso fazer isso. Ninguém precisa matar. Eu não gosto disso. Dava para ouvir sua respiração acelerada do outro lado da linha. Recue, recue agora. Tudo bem, eu só. Telefonarei amanhã, disse ele, e então desligou. Telefonei imediatamente para Billy. Enquanto conversávamos, preparei alguma coisa para ele jantar e pus comida na tigela de Moose. Dessa vez, John havia telefonado do norte de Williams Lake e a polícia demorou 40 minutos para chegar lá. Eles patrulharam a área novamente, pararam veículos, falaram com os habitantes locais, mostraram um retrato falado de John em postos de gasolina e lojas, mas ninguém tinha visto nada. Perguntei a Billy como fariam para pegá-lo, se ele ligava de áreas rurais. Billy respondeu que teriam de continuar a fazer o que estavam fazendo e esperar por uma pista. Mas eles tinham encontrado o detetive particular, que estava com a esposa em um cruzeiro pelo Caribe. Quando enfim desliguei o telefone, fui ao encontro de minha filha, que desabara de sono em frente à TV. Eu me senti péssima por tê-la ignorado e lhe disse que ela poderia dormir comigo naquela noite, uma concessão que geralmente provoca gritos de alegria. Mas ela estava quieta quando a coloquei na cama e comecei a ler A Menina e o Porquinho. Ela só se interessa por livros em que há animais. Quando ela sussurrou algo no ouvido de Moose, parei de ler. O que há de errado, gatinha? Um novo sussurro e Moose moveu as orelhas de morcego e me olhou com os olhos redondos e úmidos. Vou ter de fazer cócegas em Moose até ele me contar? Ergui as mãos e fingi aproximá-las dele. Não. Ela me fuzilou com seus olhos de gato. Então acho que você vai ter de me contar. Sorri e fiz cara de boba, mas ele nem olhou para mim ao dizer. Você fechou a porta. Sim, fechei. Como eu poderia explicar aquilo? Aquilo não foi gentil, é verdade, mas tem um novo cliente que é muito importante. Ele provavelmente irá telefonar várias vezes e tenho de lhe dar toda a minha atenção, por isso você realmente precisa ficar quieta, está bem? Ela franziu as sobrancelhas e suas bochechas ficaram coradas. Um de seus pés começou a chutar por baixo do cobertor. Você disse que poderíamos brincar de massinha. Eu sei, querida. Sinto muito. Suspirei, sentindo-me mal por decepcioná-la de novo e odiando que o motivo fosse John. Mas é como quando preciso trabalhar no ateliê ou quando Evan vai para a pousada. Nós amamos mais que tudo, porém às vezes temos de fazer coisas de adultos. Agora os dois pés estavam chutando. Moose se levantou e foi para a ponta da cama. Hélio chutou por baixo do cobertor. Uma onda de raiva tomou conta de mim. Ellie, pare com isso. Ordenei, segurando sua perna. Não. Gritou ela na minha cara. Já chega. Não se fala assim com. Ela chutou de novo. Moose uivou e caiu no chão com um baque. Ellie. Saí da cama num pulo. Moose gemeu e se aproximou de mim quando me ajoelhei no chão. Acariciei suas orelhas e me virei para Ellie. Isso não foi legal. Não machucamos animais nesta casa. Ellie me olhou com raiva, sua boca mesquinha e pequena. Levantei. Vá para sua cama. Agora, o mandei, apontando para o quarto dela. Ellie agarrou seu livro e o levantou como se fosse atirá-lo em Moose. Não ouse, Ellie.
Um olhar que eu nunca vira surgiu em seu rosto, um olhar de ódio. Ellie, se você tirar esse livro, vai se meter em uma grande encrenca. Ficamos nos encarando por um tempo. Moose gemeu. Ellie olhou para ele e depois de novo para mim. Estava com o rosto vermelho e os olhos semicerrados. Estou falando sério, Ellie, se você... Ela atirou o livro com o máximo de força que pôde. Moose se esquivou e o livro bateu na parede. Meu sangue ferveu de raiva e a agarrei pelo pulso, puxando-a para fora da cama. Com minhas mãos em seus ombros, gritei com meu rosto bem perto do dela. Nunca, jamais machuque um animal. Está me ouvindo? Ela olhou para mim com o lábio superior projetado para fora, desafiante. Ainda agarrando seu pulso, arrastei-a pelo corredor até o quarto dela. Então a soltei e apontei para a cama. Não quero ouvir mais nada de você, a não ser que seja um pedido de desculpas. Ela entrou no quarto pisando forte e bateu à porta. Eu quis entrar, explicar, tentar amenizar a situação, dizer alguma coisa, mas não sabia o que. Foi a primeira vez que tive medo da minha filha. E a primeira vez que tive medo da raiva que senti dela. Moose ficou na cama comigo. Eu não podia acreditar que Ellie o tivesse atacado daquele jeito. Ele sempre conseguiu acalmá-la mais rápido que eu. Quando peguei, morava sozinha e queria companhia enquanto ela estava na pré-escola. Ele trouxe risos para os meus dias e proteção para as minhas noites, mas o melhor de tudo era que a pequena bola de pelos tinha um efeito estabilizador em Ellie. Se ela estivesse com medo de experimentar algo novo, eu lhe dizia que Moose gostava daquilo. Quando precisava que ela se concentrasse em algo ou que me ouvisse, usava Moose como uma ameaça ou um suborno, e quando ela estava realmente doente ou chateada, ele era um conforto. Mas naquela noite era eu quem precisava de conforto. Puxei Moose para baixo das cobertas e aconcheguei sua grande cabeça em meu pescoço. Na manhã seguinte, à mesa do café, Ellie cantou, comeu o cereal e soprou bolhas no suco, como se nada tivesse acontecido. Até fez um desenho de flores para mim com seus lápis de cor e me abraçou, dizendo, eu te amo, mamãe. Costumo conversar com ela depois que temos um conflito. Como cresci em uma casa na qual um dos pais gritava enquanto o outro ficava no quarto, jurei a mim mesma que sempre conversaria com meus filhos. Mas dessa vez, apenas me contentei com o fato de a noite ruim ter passado. Depois que deixei Ellie na escola, fui para casa pintar a cabeceira de uma cama que precisava terminar. Mas na verdade fiquei esperando o celular tocar, a qualquer momento. Finalmente desisti e fiz um intervalo para tomar café. Estava me servindo de uma xícara quando ouvi uma batida. Moose correu para a porta da frente latindo e resfolegando. Andei pelo corredor com o corpo encostado na parede. Agarrei o taco de beisebol que Evan deixara atrás da porta e espiei pelas venezianas da janela lateral, mas não consegui ver nenhum carro. Quem é? Gritei. Droga, mulher, está treinando para a marinha? Era Billy. Abri a porta e Moose disparou para fora como um foguete, uma massa agitada compacta fungando e cheirando. Billy riu e o pegou no colo. Oi, seu danadinho. O que está acontecendo, Billy? Por que você está aqui? Ele matou alguém? Não, a menos que você saiba de algo que não sabemos. Só vim ver como você está depois daquele último telefonema. Entre. Onde está Sandy? Coordenando outros departamentos envolvidos na investigação. E você ficou encarregado de mim? Mais ou menos isso, respondeu Billy, sorrindo. Ele me seguiu até a cozinha, cheirando o ar. É café? Sim. Aceita um pouco? Sente-se. Eu vou pegar. Sentei-me à mesa da cozinha. Billy pôs o paletó nas costas de uma cadeira e, parecendo estar à vontade,
apanhou uma caneca no armário e abriu a geladeira para se servir de leite. Então parou e olhou para mim. Que foi? Perguntei. Sua geladeira está tão vazia quanto a minha. Não tem nada para comer. Está assaltando minha geladeira? Estou tentando assaltar, mas acho que só vi uma bola de ervas secas rolando. Você precisa fazer compras urgentemente. Tenho andado com outras coisas na cabeça. Billy fechou a geladeira e começou a fazer sanduíches de manteiga de amendoim. Ele me olhou por cima do ombro. Quer um? Balancei a cabeça em um gesto de negação, mas ele pegou mais 2 fatias de pão. O que você quis dizer com tão vazia quanto a sua? Você não é casado? Perguntei. Não. Divorciado. Minha ex ainda está em Halifax. Isso explicava o sotaque da costa oeste que eu notara em sua voz. Billy deixou Moose sair antes de se sentar à mesa. Entregou-me meu sanduíche enquanto dava uma grande mordida no dele. Nossa, isto está ótimo! Exclamou, revirando os olhos. Tomou um gole de café e me observou mordiscar o sanduíche. Você parece péssima. Muito obrigada. Billy sorriu e depois ficou sério. Como você está aguentando o rojão? Isso é barra pesada. Estou bem, mas passando bastante tempo com minha psiquiatra. Posso enviar-lhes a conta dos remédios? Perguntei, sorrindo. Você pode conseguir alguns recursos por meio da Lei de Proteção a Vítimas. Vou lhe trazer os formulários. Mas fico feliz que esteja falando com alguém, Sarah. Esse fardo é pesado demais, você não pode carregá-lo sozinha. Sinto como se estivesse tudo em cima de mim, entende? Quero ajudar, mas quero mais ainda que isso tudo acabe. Quero minha vida de volta. Quanto mais cedo pegarmos, mais cedo isso acontecerá. Você se saiu muito bem na noite passada. Não sei, Billy, talvez eu tenha ido longe demais. Você recuou na hora certa. Para um inimigo cercado, é preciso deixar uma saída. Como? Li isso em A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Não é daquele filme com o Michael Douglas? Perguntei, rindo. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Sei, sei. Sou um policial bem clichê, disse ele, balançando a cabeça. Em seguida, completou, sorrindo, Sandy também implica comigo por causa disso. Em minha defesa, digo que esse é o mais bem-sucedido livro sobre estratégia militar já escrito. Eu não estou nas Forças Armadas. Billy riu. E nem precisa estar. O livro fala apenas sobre estratégia e se aplica a muitas coisas na vida. Não vou a nenhum lugar sem um exemplar de A Arte da Guerra. Você deveria ler. Isso vai ajudá-la com John. Isso é tão estranho. O que é estranho? Falar com ele. Só na última ligação John fez mais perguntas sobre meu trabalho que meu pai verdadeiro fez durante a vida toda. Caí em mim. Acho que ele é o meu pai verdadeiro, eu quis dizer meu pai adotivo. Billy colocou o sanduíche sobre a mesa, inclinou o corpo em minha direção e me lançou um olhar intenso ao dizer: Sarah, os assassinos, em sua maior parte, não parecem assassinos. É isso que os torna tão perigosos. Tome cuidado para não. Uma batida na porta de correr fez nossos corpos recuarem nas cadeiras. Eu me virei. Melanie estava em pé junto à porta, com Moose nos braços. Devia ter entrado pelo portão lateral. Billy estava em pé, com a mão parada no ar, perto da arma. É minha irmã. Ele abaixou a mão. Melanie abriu a porta e entrou. Cheguei numa hora ruim? Seu sorriso malicioso dizia tudo. Eu sabia que meu rosto estava vermelho, mas lancei a ela um olhar casual. Melanie, este é Billy. Ele.
Sarah vai restaurar um móvel para mim, e interrompeu-me Billy. Entendo. Ela se apoiou no balcão e estendeu o braço para o pote de manteiga de amendoim. Enfiou o dedo no pote e o levou à boca. Enquanto lambia a manteiga de amendoim, disse: "Por que a arma, Billy? Sou um oficial de polícia, por isso é melhor ser gentil comigo", explicou ele, sorrindo. O rosto de Melanie dizia que ela adoraria ser gentil com ele. Já estávamos terminando, falei. "Eu o acompanho até a porta, Billy." "Melanie, pegue uma xícara de café." Ela assentiu com a cabeça, mas seus olhos permaneciam fixos no policial. "Peço desculpas por isso, minha irmã", comecei, balançando a cabeça, quando já estávamos fora de casa, "é só que, não nos damos bem." Ele sorriu e deu de ombros. "Não se preocupe. Apenas mantenha o disfarce e tudo vai dar certo." Seu rosto se tornou sério. "Quando John telefonar, lembre-se de que ele não se importa com você de verdade, Sarah. É um homem que consegue o que quer, e acha que você pertence a ele." Melanie me esperava junto à porta da frente. "Evan sabe que você se encontra com policiais bonitões? Ele conhece todos os meus clientes." "O que você veio fazer aqui, Melanie?" "Não posso visitar minha irmã mais velha?" Ela saracoteou pela sala de estar e se esparramou no sofá. Moses subiu em seu colo e lambeu seu rosto enquanto ela coçava a cabeça dele. "Traidor. Tenho de voltar ao trabalho." "O que houve?" Lembrei que meu celular estava sobre a mesa da cozinha. "Deus, por favor, não permita que John telefone agora. Papai quer que conversemos antes da festa de aniversário do Brandon, no sábado. Disse que temos de nos entender. Mamãe não está se sentindo bem." Ela projetou o queixo à frente, denunciando sua irritação. Com tudo o que estava acontecendo, eu tinha me esquecido completamente de que Lauren daria uma festa para Brandon e detestei saber que minha mãe estava doente de novo, mas não pretendia lhe revelar nada disso. "Sabe", começou ela, "não contei aquele site que seu pai biológico é um assassino em série. Eu não achei realmente que você tivesse feito isso. Só estava chateada." "Sim, está certo." Suspirei. "É verdade, Melanie." Seu rosto estava duro e eu sabia que não poderia lhe perguntar se havia contado alguma coisa ao namorado. Ela ficaria furiosa. "Apenas diga ao papai que resolvemos tudo." "É claro. Se é assim que você quer jogar." "Não estou jogando. Queria que ela fosse embora logo." "Acredito em você." "Acredito, está bem?" Lamento ter tido uma reação exagerada. Os olhos de Melanie se estreitaram. "Como está Kylie?" Perguntei. Ela estava me observando. Forcei-me a manter um olhar interessado. "Ele acabou de conseguir um trabalho regular como músico no pub." "Isso é bom." "Sim." Nós nos olhamos. "Então, escute", comecei. "Ainda não tive chance de falar com Evan sobre Kylie tocar no casamento, mas vou fazer isso assim que ele voltar para casa." "O que está acontecendo?" perguntou Melanie, endireitando-se no sofá. "Só estou tentando me entender com você, está bem?" "Por quê?" "Porque somos irmãs. Você nunca foi tão gentil desse jeito." "Está com medo de que eu conte ao Evan sobre o policial?" Olhei fixamente para minha irmã. Minhas mãos estavam loucas para lhe dar um soco e arrancar o sorriso de seu rosto. "Não morda a isca, não morda a isca. Realmente preciso voltar ao ateliê", eu falei. Melanie se levantou. "Não se preocupe, estou indo." "Mas quando é que você pretende decidir sobre a compra dos vestidos das madrinhas?" "Lauren e Melanie são minhas madrinhas e os dois irmãos mais novos de Evan são os padrinhos dele."
Lauren e eu tínhamos falado sobre uma viagem de compras, mas adiei por causa de John e porque temia ter de suportar a atitude de Melanie. Cada fibra do meu ser desejava lhe dizer que ela não estava mais convidada para minha festa de casamento, mas sabia que era exatamente isso que ela queria. Ainda não sei ao certo, e respondi. Eu lhe direi assim que decidir, não vai demorar. Que seja. Levantei-me e a segui para fora da sala de estar, mas parei perto da porta que dava para a garagem. Melanie estava quase na cozinha quando o telefone tocou sobre a mesa. Ela parou e se virou. Precipitei-me para o telefone e quase derrubei uma cadeira. Era um número que eu não reconhecia, só podia ser John. Melanie me olhava com uma sobrancelha erguida. Estou esperando o telefonema de um cliente, mas é apenas uma daquelas ligações de telemarketing, e expliquei-me, dando de ombros. Certo, respondeu ela, olhando para mim de forma estranha. Forcei-me a manter uma expressão neutra. Melanie abria devagar a porta de correr. O telefone ainda tocava. Meu coração batia acelerado no peito. Ela olhou por cima do ombro. Sorri e lhe fiz um pequeno aceno. Melanie continuou olhando para mim. Vá embora, vá embora. Finalmente ela se virou. Quando Melanie havia passado pela janela, atendi ao telefone, ofegante. Alô? Por que demorou tanto? Perguntou ele, irritado. Estava no banheiro. Eu lhe disse que deveria manter o telefone com você o tempo todo. Estou fazendo o melhor que posso, John. Ele suspirou. Desculpe-me, tive um dia difícil. Que pena. Eu me esforçava terrivelmente, tentando não soar sarcástica, mas ainda assim acabei parecendo áspera. Fui até a janela e vi Melanie saindo de carro. Por um momento me perguntei o que ela faria na minha situação. Provavelmente mandaria John se ferrar. Algumas pessoas com quem trabalho se acham melhores que eu. Onde você trabalha? Não posso dizer. Pode me dizer o que faz? Ele parou. Ainda não. Que tipo de coisas você gosta de fazer para se divertir? Meu corpo se retesou. Por quê? Só estou tentando conhecê-la melhor. Seu tom se elevou. Gosto de estar ao ar livre. É? Como em um camping ou algo parecido? Não consegui perguntar se ele gostava de caçar. Achei que tinha percebido minha falta de interesse sincero, mas sua voz estava animada quando respondeu. Eu acampo por toda parte. Lugares a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Não há muito na Colômbia Britânica que eu não conheça. Você poderia me deixar no alto de uma montanha, que eu encontraria o caminho de volta. Mas permaneço em terra. Forcei meu cérebro a encontrar algo que dizer. Por quê? Não sei nadar. Ele riu. Você gosta de acampar? Às vezes. Vai com seu namorado? Perguntou John, e agora sua voz soou neutra. Hesitei por um momento. Seria melhor que ele soubesse sobre Eva? Então ele acharia que eu morava com alguém que me protegeria. Ele é meu noivo. Como se chama? Hesitei de novo. Detestava a ideia de lhe dizer o nome de Evan, mas e se ele já soubesse? Evan. Quando vocês vão se casar? Havia um indício de algo em sua voz. Demorei um pouco para encontrar uma resposta. Ainda não sabemos ao certo, estamos tentando resolver tudo. Preciso ir, e ele desligou. Telefonei imediatamente para Billy. Dessa vez John estava em algum lugar entre Prince George e Quesnel, ainda mais ao norte de Williams Lake. Assim que desligamos, ele praticamente desapareceu. Poderia estar bem atrás de um policial e eles não conseguiriam determinar sua localização, apenas área geral.
Billy me garantiu que John logo iria cometer um erro, mas novamente me perguntei quem ele estava tentando convencer. Não ajudava o fato de não sabermos que tipo de caminhão ele dirigia, todos tinham um caminhão no interior, e se ele mudará de aparência. Perguntei sobre a possibilidade de fazer barreiras nas estradas, mas Billy disse que seria um desperdício de recursos, a menos que sua localização exata fosse conhecida. A melhor aposta era continuar mostrando a foto de John e falando com os habitantes locais. Ao menos todo mundo se conhece nas áreas rurais. A polícia também estava trabalhando com agentes ambientais para que pudessem parar caçadores ou qualquer um que estivesse dirigindo pelas estradas do serviço florestal. Espero que encontrem logo uma pista, porque não sei quanto tempo mais vou conseguir aguentar. Gostaria de saber o que ele faz depois de nossas ligações. Será que vai para casa, prepara um belo jantar e depois se senta diante da TV e ri dos seriados enquanto limpa suas armas? Talvez pare em um pub e peça hambúrguer e cerveja, gabando-se da filha para a garçonete, como um pai comum. Será que ele fica relembrando repetidamente nossos telefonemas, como eu faço? Ou se esquece de tudo, como eu gostaria de ser capaz de fazer? Capítulo 8. Meu pai estava tirando uma caixa de cerveja de seu caminhão quando saímos do carro. Enquanto ela e Moose corriam na frente para encontrar os garotos, segui meu pai e Eva até o quintal dos fundos, onde eles conversaram sobre pescaria. Greg, debruçado sobre uma churrasqueira a gás, com um avental amarrado no pescoço, sorriu ao nos ver. Grande como um urso, ele me puxou, e depois Evan, para um forte abraço. Depois que nos soltou, abriu uma caixa de isopor que estava a seus pés e passou uma cerveja para Eva. A julgar por suas bochechas rosadas, Greg já havia tomado algumas. Quer alguma coisa, Sarah? Vou pegar um café lá dentro, obrigada. Na cozinha, Lauren colocava salgadinhos em uma tigela enquanto minha mãe terminava de lavar a louça. Lauren tem uma máquina de lavar louças, mas minha mãe se recusa a usá-la, porque acha que não limpa nada direito. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntei. Lauren se virou com um sorriso e soprou uma mecha de cabelos louros para longe do rosto. Acho que por enquanto não. Dei um beijo na bochecha da minha mãe, notando que o rosto dela parecia mais magro que na última vez em que nos vimos. Ela sorriu, mas seus olhos estavam cansados. Ela definitivamente emagrecera. Servi-me de uma xícara de café e senti minha alegria ir diminuindo. Quando tomei o primeiro gole, avistei Melanie e Kylie vindo pela lateral da casa. Meu pai mal cumprimentou Kylie, que usava calças jeans pretas apertadas e uma camiseta preta justa, antes de voltar a conversar com Eva. Lauren veio por trás de mim e pousou o queixo em meu ombro. Observamos os homens por um momento. Greg estava contando uma história, com uma cerveja em uma das mãos e um espeto na outra. Eva e Melanie riram quando ele terminou. Greg olhou rapidamente para papai, querendo ver se ele também estava rindo, não estava. Cerveja e exploração de madeira, eu falei. Os temas favoritos de Greg. Seja boazinha, disse Lauren cutucando minhas costas. Enquanto as crianças comiam com avidez às suas mesas, os adultos se sentaram ao redor da mesa de piquenique que Greg construíra usando um tronco. Eu dava minha primeira mordida em um hambúrguer quando o celular tocou em meu bolso. Peguei-o e olhei casualmente para o visor. Outro número desconhecido. John. O celular tocou de novo. Quando me levantei, todos à mesa pararam de falar. O único som vinha das crianças. Vou pedir licença a vocês por um minuto. O rosto de meu pai parecia uma nuvem antes da trovoada. Tentando não correr, dei a volta na casa até que eles não me vissem e atendi o telefone. Alô? Precisava ouvir sua voz. Essas palavras fizeram com que eu me encolhesse de medo, mas perguntei. Está tudo bem?
O que eu tinha que fazer para que ele desligasse? Estou feliz por tê-lo encontrado. A voz de John estava tensa, como se ele estivesse com dificuldade de pronunciar as palavras. Saber que tenho você, ajuda. Houve um barulho ao fundo, mas não consegui identificá-lo. Que som foi esse? De onde você está ligando? Não é tarde demais. Não é tarde demais para quê? Para nós. Fiquei em silêncio por um momento, tentando me concentrar nos sons ao fundo. Animais ou humanos? Diga-me que não é tarde demais. Não, é claro que não é tarde demais. John exalou o ar dos pulmões. Aquilo soou forçado, como se ele estivesse respirando por entre dentes cerrados. Preciso ir, disse ele. Depois que fechei o aparelho, tentei me recompor, mas minha garganta estava tão seca que tive uma sensação de sufocamento. Minha visão ficou turva. Pressionei as mãos fechadas contra as têmporas e cerrei com força os olhos. Como iria lidar com isso? Não podia deixar que minha família percebesse quanto estava perturbada. Quis ligar para Billy, mas todos achariam que eu estava demorando muito. Não pense em John, apenas o ignore e se concentre. Controle-se, Sarah. Quando voltei à mesa, vi o olhar de Eva e fiz um pequeno sinal afirmativo com a cabeça. Era o cliente que você estava esperando? Perguntou ele quando me sentei. Obrigada, querido. Sim. Evitei o olhar de meu pai do outro lado da mesa e peguei meu hambúrguer. Peço desculpas, pessoal. Esse cliente é realmente importante. Ele poderia ter esperado, disse meu pai. O tempo dele é limitado, por isso tenho de. Meu pai já tinha voltado sua atenção para Eva. Do outro lado da mesa, Kylie beliscava a comida. Suas unhas estavam pintadas de preto. Melanie me pegou observando-a. Era aquele policial bonitão? O corpo de Eva se retesou ao meu lado. Balancei a cabeça em negação. Não, é outro cliente, respondi. Como era mesmo o nome dele? Bill? Assenti com a cabeça e me forcei a dar outra mordida no hambúrguer. Está ótimo, Greg, eu falei. Ele não parecia do tipo que coleciona antiguidades, e continuou Melanie. Agora todos estavam me observando. Minha mãe pareceu confusa. Você conheceu um dos clientes de Sarah? Sim, confirmou Melanie. Quando passei na casa dela outro dia eles estavam lanchando. Cale a boca, Melanie. Evan parou de comer e olhou para mim. Ele só veio conhecer meu ateliê e, como eu estava fazendo um sanduíche para mim, ofereci um a ele. Não foi bem isso, mas quase. Então, o que você está fazendo para ele? Perguntou Melanie. Tive vontade de esmagar meu hambúrguer no rosto sorridente de minha irmã. Pense. Pense. A mãe dele, que acabou de morrer, tinha um porão cheio de antiguidades. Estou tentando classificar e limpar as peças para que ele possa vendê-las. Há muitas coisas. Gostei da mentira que criei. Esse trabalho vai me tomar um bom tempo. Olhei de relance para Eva. Ele tinha os olhos fixos no prato. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, meu celular tocou de novo. Meu pai deixou o hambúrguer cair no prato e pareceu indignado. Olhei para o visor. Era John, mais uma vez. Minha pulsação se acelerou. Suspirei e me levantei, dizendo: Sinto muito. Sente-se, ordenou meu pai. É meu cliente de novo. Sente-se. Meu pai fechou as mãos ao lado do prato. Sinto muito, preciso atender. Quando saí da mesa, meu pai balançou a cabeça e disse algo à minha mãe. Olhei para trás por cima do ombro e tentei estabelecer contato visual com Eva,
mas ele não ergueu os olhos. Quando estava do outro lado da casa, atendi a ligação e perguntei: "O que há de errado?" "O barulho." Ele gemeu. "Ouvi algo bater." "Você está ferido?" "Você tem que falar comigo. Tem que me ajudar." Sons de trânsito. "Você está dirigindo?" Pneus cantaram. Um carro buzinou. Eram esses sons que o estavam incomodando? "Talvez você devesse parar e..." Ellie deu a volta pela casa. Ah, droga! Por que Eva não a impediu? Cobri o microfone enquanto ela dizia: "Vovô disse que você tem que ir comer o bolo agora." "Está bem, querida. Irei em 1 minuto." "Vá na frente." Quando ela se afastou saltitante, perguntei: "John? Você ainda está aí?" Ouvi apenas sons de trânsito. Estava prestes a desligar quando ele disse, com uma voz desesperada: "Preciso que você fale comigo." "Do que você quer falar?" "Diga, quais são suas comidas favoritas?" Enxuguei o suor da testa. Estava perdendo o aniversário de meu sobrinho porque ele queria saber o que eu gosto de comer? Você não pode simplesmente me dizer o que há de errado? Estou em uma festa de família e as pessoas estão. Achei que você tivesse dito que não contaria a ninguém sobre mim. Sua voz soou dura. Não contei. Mas vai começar a parecer estranho eu estar falando ao telefone. As pessoas vão fazer perguntas e eu não. Ele desligou. Depois disso, até o fim da festa, cada terminação nervosa do meu corpo ficou vibrando com perguntas não respondidas. Que sons eram aqueles que eu ouvirá ao fundo? Por que John falou sobre um barulho? O que ele iria fazer depois que desligássemos? Todo meu corpo estava em marcha acelerada, e meu rosto ardia, minhas axilas estavam empapadas de suor, minhas pernas gritavam para que eu caísse fora, fosse para casa, telefonasse para Billy, para qualquer um que pudesse fazer aquela sensação horrível passar. Tentei me concentrar na conversa ao meu redor, mas não consegui pegar o fio da meada. Todas as vozes de crianças me irritavam, todos os gritos me faziam sentir raiva. Eu olhava constantemente para o relógio, apertando o telefone na mão. Em nada ajudou meu pai ter me insultado na frente de Ellie. Ele me chamou de egoísta e mal-educada, por eu ter atendido o telefone. Pedi desculpas, como sempre faço, mas ele continuou a me lançar um olhar irado depois que voltei para a festa. O sorriso de minha mãe surgia e desaparecia enquanto ela olhava para mim e meu pai. Melanie e eu simplesmente nos evitamos. Pelo menos Lauren não pareceu zangada, embora certamente estivesse distraída. Sempre que eu a olhava, ela estava observando Greg. Houve uma hora em que a flagrei olhando com ar de reprovação quando ele pegou outra cerveja, não que isso adiantasse. Mas eu tinha meus próprios problemas de relacionamento. Eva estava rindo e brincando com todos e pôs o braço em meu ombro quando Brandon abriu nosso presente, mas não olhava nos meus olhos. Finalmente chegou a hora de irmos. Minhas despedidas foram curtas, o que produziu um olhar preocupado em minha mãe, mas eu estava concentrada em pôr Ellie e Moose no carro. Tive de praticamente arrastar Ellie e me irritei quando ela reclamou. Evan ficou em silêncio. Estávamos dando ré quando meu celular zuniu, anunciando a chegada de uma mensagem. Era de Billy. Como foi a festa? Telefone-me quando estiver em casa. Quem era? Perguntou Evan. A polícia quer examinar os telefonemas de John. Eu já estava ligando para Billy, mas caiu direto na caixa postal. Droga, ele deve estar fora de área. Evan olhava para a estrada à nossa frente. Durante o restante da viagem, permanecemos em silêncio. Quando finalmente entramos em casa, Ellie se atirou no sofá e ligou a televisão para ver Hannah Montana. Telefonei para Billy de novo e dessa vez deixei uma mensagem.
Após 10 minutos, que passei lavando os pratos do café da manhã, fui procurar Evan. Ele estava no quintal limpando o cocô de Moose. Sei o que você está pensando, mas não é nada disso, comecei. Estou pensando que você deveria limpar o cocô do seu cão. Meu cão? Aquilo me irritou. Eu tento fazer as coisas, Evan, mas tenho de cuidar de tudo sozinha quando você não está aqui. Isso só demora 5 minutos. Você sabe quanto eu tenho andado ocupada ultimamente. Sim, ocupada demais para me contar que anda lanchando com outros homens. Aquilo não foi nada. Melanie só estava tentando causar confusão. Ele enfiou a pá na terra com movimentos curtos e abruptos. Bem, ela fez um bom trabalho. Greg ficou me lançando olhares estranhos a tarde inteira. O que eu deveria dizer? Você sabe que não tenho permissão para falar sobre isso. Por que não me contou que ele esteve aqui? Quando nós conversamos, John tinha telefonado de novo e eu estava apavorada. Nem pensei em lhe contar que Billy veio aqui porque achei que isso não tivesse importância. Provavelmente ele virá muito e... Agora é Billy? Evan largou a pá e olhou para mim. Ah, meu Deus, Evan. Esse é apenas o modo como Sandy o chama. Ele nem faz o meu tipo, tá? Veste-se bem demais, tem tatuagens e... Isso deveria fazer com que eu me sentisse melhor? Tive vontade de arrancar a pá das mãos de Eva e de dar com ela na cabeça dele. Sabe de uma coisa? Não preciso disso. Se Billy puder encontrar esse cara, vou falar com ele todos os dias, porque eu quero fora da minha vida, e você também deveria querer. Achei que ficaria feliz com o fato de alguém vir ver como eu estou passando quando você não está em casa. Se não confia em mim, talvez não devêssemos nos casar. Eu me virei e entrei em casa soltando faíscas. Quando passei pela sala de estar dei uma espiada em Ellie, enrolada em um cobertor no sofá, com Moose no colo, olhando para a TV, sonolenta. Você deveria ir logo para a cama, Ellie. Não ou. Cansada de discutir, deixei para lá e subi para o escritório. Na tentativa de me acalmar, escrevi tudo de que me lembrava dos telefonemas, tomando nota para perguntar a Billy se eles dispõem de tecnologia para isolar os sons de fundo. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Que sons seriam aqueles? Meus olhos se arregalaram. E se ele tivesse sequestrado uma mulher? Talvez estivessem no caminhão, ele a estivesse levando para algum lugar e os sons viessem dela, que tentava escapar. No exato momento em que peguei o telefone sem fio para ligar novamente para Billy, ouvi a porta de correr se abrir lá embaixo e, depois, passos. Eva estava na cozinha. Hesitei por um momento. Talvez devesse esperar até de manhã. Mas isso era importante. Billy atendeu no primeiro toque. Estava pensando que os sons ao fundo poderiam ser de uma mulher, comecei. Talvez ele a esteja levando para algum lugar e... Pare, espere. Esse não é o modus operandi dele e não temos nenhum registro de mulheres desaparecidas. Então o que eram aqueles sons? Ainda estamos tentando isolá-los, mas até agora não conseguimos nada que seja aproveitável. Talvez seja preciso mais gente na força-tarefa. Temos todo o efetivo disponível da Unidade de Crimes Hediondos de Vancouver e alguns policiais de Nanaimo. Vocês podem trazer gente de Toronto? Isso não funciona assim, Sarah. Os arquivos são quase todos velhos e já foram investigados. Temos acesso a muitos recursos e esse caso é de alta prioridade, mas enquanto John não fizer um movimento ou alguém vir alguma coisa, não há muito que possamos fazer. Parece que eles não estão fazendo nada. Sei que a impressão é essa, mas eles estão seguindo pistas, em conjunto com o laboratório e outros departamentos. Neste momento, estamos tentando descobrir quem é o dono do celular que ele usou. Sei que soei irritada quando perguntei. Vocês ao menos sabem de onde ele ligou?
Billy apenas respondeu. Ele foi para o oeste de Prince George, provavelmente para algum lugar perto de Barnes Lake. É possível que esteja se dirigindo a Prince Rupert, por isso notificamos os destacamentos locais e eles distribuirão o retrato falado em paradas de caminhões, postos de gasolina e lugares nos quais ele poderia parar ao longo do caminho. O que você acha que havia de errado com ele? Perguntei, suavizando a voz. Ele estava se queixando de um barulho. Esperamos que você consiga fazê-lo falar mais da próxima vez. Não sei se vamos ter uma próxima vez. Estou farta disso. Você deve fazer o que lhe parecer certo, Sarah. Mas não vou mentir, realmente precisamos de sua ajuda. É provável que você seja a nossa única chance de encontrá-lo. Ao ouvir as palavras de Billy, fechei os olhos e apoiei a testa na escrivaninha. Ele continuou. Sei que parece que ele detém todo o poder, mas é certo que deseja uma conexão com você. É por isso que fica telefonando. Ninguém sabe até onde poderemos levar isso. Mas, como diz Sun Tzu, a oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Ele acabará nos dando algo com que prosseguir. Eva estava subindo a escada. Preciso ir. Está bem, manteremos contato. Vá descansar um pouco. No instante em que larguei o telefone sem fio, Eva entrou e se jogou numa cadeira perto da porta. Eu, que estava de costas para a entrada do escritório, me virei. Era Bill? Perguntou ele. Deus, ele consegue ler minha mente. Eu precisava contar a ele. Pelo amor de Deus, Eva. Seu rosto estava inexpressivo. Parte de mim desejou discutir e me defender, explodir em uma raiva justa. Senti meu rosto quente e estava prestes a perder o controle. Recue. Explodir não vai resolver o problema. Respirei fundo. Peço desculpas por ter perdido a calma. É que isso tudo é tão difícil que realmente preciso de você do meu lado. Eu estou do seu lado. Não é o que parece. Não gosto que fique com raiva de mim. Eva suspirou e pôs meus pés em seu colo. Enquanto os massageava, disse: Não estou com raiva de você. Estou com raiva dessa situação. É um pesadelo. Você acha que eu não sei? Deus, talvez ele esteja matando uma mulher neste exato momento, e não há nada que eu possa fazer. Se ele matar alguém, a culpa não será sua. Ele é um assassino, é o que ele faz. Mas seria minha culpa se eu não o impedisse. Lembrei-me das palavras de Billy. Sou a única chance que a polícia tem de pegá-lo. A polícia está usando como isca. Sabe, você não precisa falar com ele. Acho que deveria ficar fora disso. Não posso ficar aqui sentada sem fazer nada, enquanto ele está solto à procura de sua próxima vítima. Sarah, você está sempre estressada e suas emoções estão exacerbadas. Ele ergueu uma das mãos. Você tem todos os motivos para estar perturbada. Estou preocupado com você. Está preocupado comigo ou com Billy? Peço desculpas por ter sido um idiota ciumento, está bem? Se você diz que não tenho com que me preocupar, eu acredito. Só detesto a ideia de outro homem ter de protegê-la. Você é minha garota. Sentei-me no colo de Eva e coloquei meus braços ao redor de seus ombros. Esfregando meu nariz em sua orelha, falei. Querido, ele não chega aos seus pés. E agora é ele quem tem de lidar com todas as minhas crises paranoicas. Você ficou com a parte boa. Continue falando. Passei minha boca por sua clavícula. Lambi o lóbulo de sua orelha e sussurrei junto à pele morna de seu pescoço. Ellie? Dormindo no sofá com Moose. Eu ia carregá-la para cima mais tarde. Mas posso fazer isso agora se... Aproximei meu rosto do de Eva e segurei seus cabelos.
Ele ergueu as sobrancelhas. Encostei meus lábios nos dele e o beijei suavemente, depois com mais força, fazendo mais pressão com os lábios e enfiando minha língua em sua boca. Quando ele tentou sugá-la, eu me afastei e sorri. Ele segurou uma mecha dos meus cabelos, puxou meu rosto e me beijou com força. Eu me levantei, chamei-o com o dedo e saí do escritório andando de forma exageradamente sensual. Evan riu e me seguiu até nosso quarto. Deslizei para a cama, joguei os cabelos sobre o ombro e disse com um falso sotaque do sul: "Ah, marujo, você esteve no mar por tanto tempo que nem sei se me lembro do que fazer." Evan fez sua própria caminhada sensual até a cama e tirou a camisa pela cabeça com uma das mãos, do jeito que eu gosto. Rodou-a no dedo e depois a deixou cair no chão, erguendo e abaixando as sobrancelhas. Sorri. Acho que estou me lembrando. Evan riu e se deitou ao meu lado na cama. Nós nos beijamos durante algum tempo, nossa raiva já desaparecera. Ele esfregou em meu rosto sua barba por fazer, rindo quando reclamei. Evan prendeu minhas mãos por um momento. Pensei em John. Ele teria feito isso com Julia? Como ele segurava as mulheres quando as estuprava? Afastei a imagem violenta. Agora Eva estava crescendo sobre mim. Vi John sobre uma mulher. Evan olhou para meu rosto e perguntou: "O que há de errado?" "Nada." Puxei-o para cima de mim, escondendo meu rosto em seu pescoço. E, durante os momentos que se seguiram, quase acreditei na minha resposta. Na manhã seguinte, após o café, levamos Ellie e Moose a Neck Point, para observar os leões marinhos, e depois Ellie foi brincar na casa de Mega. Fiz um grande esforço para tirar John da cabeça, mas o de Evan foi ainda maior. Mencionei algo sobre o caso e Eva me deu um beijo, mencionei outra coisa e ele esfregou o nariz em meu pescoço, tentei afastá-lo e completar meu pensamento e ele mordiscou minha orelha. Tentei me desvencilhar e de algum modo meu sutiã foi tirado. Depois Evan e eu ficamos descansando na cama, fazendo planos sobre o que servir no jantar de ensaio do casamento. Agora que eu me permitirá relaxar um pouco, comecei novamente a ansiar pelo grande dia. Mas isso também me fez lembrar de que ainda precisava arranjar um tempo para fazer compras com as garotas, e a ideia de aguentar Melanie durante horas me fez trincar os dentes. Porém, não havia como escapar daquilo. Quando Eva e eu estávamos discutindo decorações e eu já começava a ficar animada com a ideia de pendurar as luzes de Natal, meu celular tocou no escritório. Olhei para Eva. "Vá em frente", disse ele. Com um cobertor enrolado no corpo nu, disparei pelo corredor e peguei o telefone na escrivaninha. Era o número do qual John havia ligado da última vez. "Está tendo um bom dia?" perguntou ele assim que atendi. Havia na voz dele um tom que eu nunca tinha ouvido, frieza. "Estou, e você?" Tentei parecer agradável, mas senti ainda mais raiva que de costume por ele ter ligado e arruinado o que fora uma tarde tão bonita. "Eva está aí?" "Sim", respondi, incerta sobre o tom dele. "Mas não está na sala, se você... Você tem sido honesta comigo, Sarah." Meu estômago se contraiu. "É claro. Você tem sido honesta." Eu me sentei na cadeira. Ele sabia que eu andava falando com a polícia? Ah, Deus! Será que ele teria descoberto sobre ele? O que há de errado? Eu vi o site. Minha mente começou a trabalhar rápido. Haveria outra matéria? Não sei ao certo o que. Está tudo lá. Do que ele estava falando? Decidi aguardar que ele continuasse. Alguns segundos depois, ele disse: "Você está com a data do casamento marcada, está tentando me enganar." Não sei do que. Então lembrei que Eva fizera um site para o casamento algumas semanas antes. Como eu poderia sair dessa?
Nós tínhamos uma data marcada. Mas ultimamente temos falado em adiá-la. É por isso que eu disse que não sabia ao certo. Não estava mentindo. Não faria isso. Prendi a respiração. Ele desligou. Eu ainda estava sentada ali quando Eva entrou, alguns minutos depois, e se sentou atrás de mim em frente à escrivaninha dele. Era ele? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Eva girou minha cadeira para que eu ficasse de frente para ele. Você está bem? Ele encontrou o site do casamento. Eu tinha dito que não sabia a data. Ele parecia realmente furioso. Ele ameaçou? Não, foi apenas a voz dele. Vou pôr uma senha no site agora mesmo. Você deveria telefonar para Bill. Isso não é bom, Eva. Vai dar tudo certo. Ele não vai conseguir matar ninguém pelo site. Ao dizer isso, Eva já estava ligando o computador. Naquela noite, fiquei me revirando na cama enquanto Eva dormia, ou tentava dormir, lá ao meu lado. Quando rolei sobre ele pela 100ª vez, murmurou, vá dormir, Sarah. Forcei meu corpo a ficar quieto, mas minha mente corria em círculos estonteantes, mostrando imagens horríveis de John arrancando as roupas de uma mulher, suas mãos apertavam-lhe o pescoço e o grito dela rasgava o ar enquanto ele a estuprava. De manhã, assim que Evan saiu, fui me encontrar com Billy e Sandy na delegacia. De ressaca devido à noite insone e com um copo de café na mão, falei sem parar. Finalmente comecei a me acalmar quando Billy disse que eu tinha lidado muito bem com o telefonema de John e que era preciso saber quando lutar e quando não lutar. Sandy sorriu e assentiu com a cabeça, mas tive a nítida sensação de que ela estava chateada. Eu também não me sentia muito feliz. Havia esperado que o fato de John ter ligado com o mesmo aparelho de telefone pudesse nos ajudar de alguma maneira, mas Billy e Sandy disseram que ele usará um celular pré-pago comprado com dinheiro vivo. Ninguém na loja se lembrava da aparência dele. De agora em diante, tudo que John precisava fazer era carregar seus créditos. A chamada viera de perto de Vanderoo, portanto ele estava novamente se dirigindo para o leste, o que significava que talvez estivesse voltando para o entroncamento em Prince George. A primeira coisa em que pensei foi na possibilidade de ele estar vindo para a ilha, se tivesse dirigido a noite toda, talvez já até estivesse em Vancouver. Perguntei a ele se eu corria perigo e Billy respondeu que achavam que não, mas que, por precaução, uma viatura policial passaria por nossa casa várias vezes ao dia. Mesmo com essas garantias e com o torpedo que Billy enviará depois, aguente firme, você está se saindo muito bem. Precisei de horas para parar de me sobressaltar a cada som que ouvia. Na terça-feira à noite, como não tinha recebido outros telefonemas de John, comecei a esperar que ele tivesse ido embora para sempre. Mas não conseguia me livrar da sensação de que ele estava apenas se preparando. Ontem, depois que levei Ellie para a escola, voltei para casa e deixei Moose no quintal. Sentindo-me mais tranquila do que me sentia havia um bom tempo, decidi gastar um pouco de energia no ateliê antes de nossa sessão à tarde. Fiquei totalmente entretida com a reforma de uma mesinha de cerejeira para abajure, sem que percebesse, algumas horas se passaram. Então me lembrei de Moose no quintal. Achei que ele estaria esperando junto à porta de correr, deixando as marcas de seu focinho molhado em todo o vidro, mas ele não estava lá. Abri a porta e assoviei. Nada. Moose? Como ele não apareceu, fui procurá-lo. Será que o safadinho estava na pilha de lenha de novo? Fui conferir e vi que não. Talvez estivesse remexendo no adubo. Percorri o caminho de pedras que circundava a casa, mas ele também não estava lá. Fui até o portão e olhei para fora. Estava destrancado. Corri pela entrada da garagem, gritando por ele bem alto. Um cão latiu e prendi a respiração. Um novo latido, muito grave para ser de Moose.
Corri até a caixa de correio. Por favor. Ah, por favor, apareça. Mas ele tampouco estava por lá. Moose também não estava na casa de nenhum dos vizinhos. Foi por isso que tive de cancelar nossa sessão. Depois que telefonei para você, passei a tarde toda ligando para o canil municipal, a Sociedade Protetora dos Animais, veterinários, todo mundo. Ninguém tinha visto nosso cachorro. Telefonei para Evan quase histérica, totalmente desesperada. Eu o acusei de ter deixado o portão destrancado quando foi limpar o quintal. Ele só erguia a voz cada vez mais, repetindo: Sarah, acalme-se por um minuto. Sarah, pare. Até que eu calei a boca por tempo suficiente para que ele me dissesse que tinha certeza de tê-lo trancado. Depois que desligamos o telefone, liguei para Billy, certa de que tinha sido John que levara Moose, em retaliação. Billy imediatamente entrou em contato com a viatura policial que vigiava minha casa. O policial disse que não tinha visto nada suspeito ao passar por ela de manhã, mas ainda assim Billy deu uma volta pelos arredores. Não que houvesse muito que ver. Seria difícil abrir o portão por fora, mas se a pessoa fosse bem alta, poderia conseguir, bastaria estender a mão por cima. Quando Billy terminou de verificar as redondezas, pediu que eu me sentasse e fizesse uma lista de pessoas a quem telefonar, de lugares onde pendurar cartazes com avisos do desaparecimento e dos sites nos quais postar a notícia. A princípio, hesitei, queria apenas sair e começar as buscas. Mas Billy disse que a lista pouparia tempo e que correr às cegas como um frango com a cabeça cortada não ajudaria Moose em nada. Finalmente peguei um bloco de papel e comecei a fazer o que ele pedirá. Meus batimentos cardíacos foram se desacelerando a cada item que acrescentava. Billy sugeriu que eu tentasse ligar para John para ver se ele estava na ilha. Não sabíamos se ele ainda estava usando o mesmo celular, mas resolvi tentar. Ouvi a gravação. Este número encontra-se fora da área de cobertura. Billy disse que, se tivesse sido John que levara Moose, ele provavelmente não demoraria a telefonar. A polícia colocaria uma viatura permanente na estrada até descobrirmos se John estava na ilha. Quando Billy voltou para a delegacia, liguei para Lauren. Minha irmã veio correndo e fizemos cartazes, que penduramos por toda parte. Mas ninguém telefonou. Estava na hora de pegar Ellie na escola e eu não sabia o que dizer à minha filha. Tento nunca mentir, mas na outra vez em que perdemos Moose, em um parque, ela surtou e mordeu Evan quando ele tentou impedi-la de atravessar correndo a estrada atrás de seu cachorrinho. Eu continuava com a esperança de que desta vez iríamos encontrá-lo antes de precisar contar a verdade a ela. Se ele não voltasse para casa, eu não conseguia nem pensar nessa possibilidade. Não sei se fiz a coisa certa, nunca sei, mas disse a Ellie que Moose tivera de fazer um check-up e que ficaria no consultório do veterinário. Ela quis visitá-lo, mas eu a distraí e dissuadi com filmes e jogos durante toda a tarde. Ellie caiu no sono, mas fiquei acordada durante horas me perguntando onde Moose poderia estar, com muito medo de quem pudesse tê-lo levado, e por quê. Capítulo 9. Estou tão deprimida hoje. Mas espero que falar com você ajude. Além de Evan e Billy, você é a única pessoa com quem posso falar, ao menos sobre o que realmente está acontecendo. Fico sentada em casa a manhã inteira esperando nossa consulta. Ter tempo livre não tem sido uma coisa boa. Não consigo parar de visitar aquele site sobre John e de olhar as fotos de suas vítimas e das famílias delas. Depois fico pensando nas mulheres e então me pergunto como seria a vida que levavam e como poderia ter sido. Concentro-me nos detalhes, como o colar de conchas que uma garota usava e que nunca foi recuperado. Gostaria de saber se está com John. O namorado, que tinha acabado de ganhar uma moto de presente de formatura, levou um tiro na nuca. Ele era capaz de consertar qualquer coisa e adorava restaurar carros antigos.
Seu pai ainda guarda o automóvel em que o filho estava trabalhando quando foi assassinado. Recusa-se a terminá-lo, e o carro fica na garagem com todas as ferramentas ao seu redor, tal como foram deixadas. Chorei muito ao ver a imagem daquele carro eternamente desmontado e da família que também nunca voltará a se reconstruir. Penso no momento em que as famílias receberam a notícia. E me torturo com pensamentos de algo horrível acontecendo a Evan ou a Ellie. Tenho certeza de que a dor me mataria. Como é possível que os parentes dessas vítimas se levantem todos os dias e continuem a viver? A todo lugar que vou, eu vejo morte. Porém, o que mais me assombra é a rapidez com que a desgraça atingiu essas pessoas. Não me refiro apenas às vítimas de John, mas a todas as pessoas assassinadas sobre as quais tenho lido. Elas só estavam vivendo a própria vida, dormiam, dirigiam, estavam correndo no parque ou simplesmente parando para ajudar um estranho e, de repente, tudo acabado. Algumas das coisas que esses assassinos fizeram, não consigo parar de pensar nos últimos momentos de suas vítimas. Em como devem ter ficado apavoradas e em quanta dor sentiram. Eu gostava de assistir a programas sobre crimes reais. Era um dia quente de verão nas Montanhas Rochosas quando o jovem repórter louro decidiu dar uma corrida no parque. Gostava do arrepio de medo que descia por minhas costas e do modo como me sentava na beirada da cadeira durante as representações dramáticas, agarrando a almofada, com o corpo tenso. Olhar para aquele lado sombrio da natureza humana era fascinante. Evan sempre tentou fazer com que eu pensasse de forma mais positiva, ou ao menos mais racional. Mas isso exigiria antes de tudo que eu me acalmasse, o que sempre foi um desafio, e no entanto tenho me esforçado de verdade para consegui-lo. Contudo, quando o carro faz um barulho, automaticamente penso que os freios estão falhando, quando ele pega um resfriado, logo penso que é pneumonia, e quando Moose desapareceu. Assim que voltei para casa depois de nossa última sessão, dei novamente todos aqueles telefonemas, para o canil municipal, a Sociedade Protetora dos Animais e todos os veterinários da cidade, mas ainda não havia nenhum sinal de Moose. Bill veio ajudar, trazendo um saco engordurado com hambúrgueres e batatas fritas, que praticamente engoli, sem mastigar. Ele disse que parecia que eu não tinha comido nada o dia inteiro, e não tinha mesmo. Saímos de carro e penduramos cartazes em todos os postos de gasolina e lojas dos arredores. Minha casa fica perto da base de Mount Benson, então chegamos a subir nessa direção, parando algumas vezes para procurar Moose. Foi bom ter companhia, sobretudo em um momento em que eu já começava a tecer fantasias medonhas sobre quem poderia estar com Moose. Billy simplesmente me perguntava algo ou me dava alguma tarefa que me forçava a manter a concentração. Em determinado ponto, comecei a falar tão rápido e fiquei tão ansiosa que ele disse: quando você sentir que está entrando em pânico, simplesmente respire, busque se recompor e se concentre em sua estratégia. Acredite em mim, funciona. Então Billy me fez olhar para minha lista de lugares onde pendurar cartazes e lhe dizer em quais já havia pendurado, interrompendo-me se eu me esquecia de algum. Aquilo era muito frustrante, mas pouco a pouco o aperto em meu peito começou a diminuir. Quando Billy teve de voltar para a delegacia, continuei a dirigir sozinha por mais 1 hora. Estava perto de casa quando fiz uma curva fechada e quase atropelei alguns corvos que, no meio da estrada, lutavam pelo que pareciam ser vísceras. Então vi o rastro de sangue cor de ferrugem que levava à vala, onde outro corvo bicava um pequeno monte escuro. Depois de parar no acostamento de cascalho, caminhei na direção dos pássaros, com os olhos marejados de lágrimas. Deus, por favor, não permita que seja Moose. Com minha aproximação, os corvos voaram e se empoleiraram na linha de transmissão de força, grasnando. Com os olhos fixos no rastro de sangue, dei os últimos passos com as pernas trêmulas e olhei para o cadáver destroçado dentro da vala. Era um guaxinim. Quando voltei para o carro e comecei a dirigir pela estrada, os corvos se precipitaram de volta para seu tesouro. Dei de ombros enquanto o bicavam repetidamente, lamentando pelo guaxinim, mas aliviada por não ser Moose.
Estava quase em casa quando meu celular vibrou com um torpedo de Billy, que me pedia que ligasse para ele, porque os resultados do exame de DNA tinham saído. Somente depois que entrei em casa, que parecia muito vazia sem os resfolegos e latidos de Moose, e telefonei para Evan, reuni coragem suficiente para ligar para Billy. Sentei-me em minha cadeira favorita na sala de estar, me enrolei no edredom com estampas da Barbie de Ellie e disquei o número do celular dele. Por acaso Sandy atendeu. Obrigada por retornar a ligação, Sarah. Billy está na outra linha agora, mas posso falar com você. Vocês já têm os resultados? Saíram há 1 hora. Sandy estava tentando manter a voz neutra, mas vibrava de excitação. A amostra coletada em você definitivamente combina com o material genético que tínhamos arquivado. Agora era real, o assassino do acampamento era meu pai. Esperei a emoção bater, as lágrimas chegarem. Mas elas não chegaram. Foi como se Sandy tivesse simplesmente me dito o número do meu telefone. Olhei pela janela para minha cerejeira, totalmente florida. Sandy ainda falava. Não conseguimos coletar amostras biológicas de todas as cenas de crime, mas quando o exame de DNA se tornou válido, nós ligamos John de forma conclusiva a muitas das vítimas. Como vocês sabem que ele é responsável pelos outros assassinatos? O modus operandi é compatível. E quanto às mulheres que ainda estão desaparecidas? A voz de Sandy demonstrou uma paciência forçada. O assassino do acampamento só ataca no verão e não tenta esconder os corpos das vítimas, por isso não é considerado suspeito em outros desaparecimentos. Mas o fato de ele só atacar no verão não é incomum? Sei sobre períodos de inatividade entre assassinatos, mas os deles são. Não é incomum que os assassinos em série fiquem um longo período inativos. Quando suas necessidades são supridas, eles costumam parar por algum tempo, durante o qual revivem repetidamente o crime. E é por isso que levam lembrancinhas. No caso de alguns, sim. Mas John provavelmente pega joias para se manter conectado com as vítimas. Contudo, ainda não sabemos qual é o gatilho dele, ou por que seus assassinatos são tão ritualizados. Por isso suas conversas com ele são muito importantes. Estou fazendo o melhor que posso, Sandy. Não sabia que ele tinha visto o site. É claro, um erro perfeitamente compreensível. Não foi um erro. Não quero que ele saiba detalhes da minha família nem da minha vida, corrigi, cerrando os dentes. Não queremos que você faça nada que ache perigoso, mas é preciso que ele confie em você, Sarah, disse Sandy. Porém eu sabia que ela não estava falando a verdade quanto ao fato de eu não precisar me arriscar. Mais que tudo, ela queria pegar John, e detestava precisar de mim para isso. Você já disse isso várias vezes. Agora preciso ir. Ainda tenho de encontrar um cachorro desaparecido. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Mas não encontrei Moose. E quando ele voltou da escola, tive de lhe dar a notícia de que ele havia desaparecido. Você mentiu. Disse que ele estava no veterinário. Então ela começou a bater em minhas pernas e a gritar por quê, até ficar rouca. Tudo o que pude fazer foi afastar seu corpo raivoso e trêmulo do meu até que ela se cansasse. Por fim, ela desabou no chão e chorou. Fiquei com o coração partido quando ela gemeu. E se ele não voltar para casa, mãe? Prometi que faria tudo o que pudesse para encontrá-lo, mas ela estava inconsolável e soluçava em meus braços enquanto eu tentava conter minhas lágrimas. Naquela noite, ela subiu na minha cama e ficamos abraçadas. Permaneci acordada durante horas, olhando para o relógio. Na manhã seguinte, ela e eu estávamos sérias no café da manhã. Quando ela disse pela 100ª vez você tem de encontrar o Moose, mãe, respondi que o encontraria. Mas a cada dia que passava, ia perdendo as esperanças.
Tentei até mesmo telefonar de novo para John, ensaiando modos, alguns ameaçadores, outros suplicantes, e de perguntar a ele se tinha pegado meu cachorro, mas ainda sem sucesso. Depois que levei ele para a escola, coloquei na máquina de lavar um cesto de roupa suja após o outro e passei aspirador de pó em toda a casa, de alto a baixo. A visão do bichinho de pelúcia de Moose, com o rabo endurecido pela baba que secara, quase partiu meu coração. Geralmente eu lavo todas as semanas, mas não estava com vontade de apagar nenhum sinal de Moose, então simplesmente o coloquei na caminha dele. Estava prestes a tomar um banho de chuveiro quando o telefone sem fio tocou na cozinha. Esperando que fosse alguém com notícias de Moose, desci a escada correndo, mas, quando examinei o visor, era apenas Billy. Tenho uma boa notícia para você, Sarah. Você encontrou Moose. Meu coração foi parar na garganta enquanto esperava sua resposta. Pedi aos rapazes que ficassem de olho durante a patrulha. Um deles parou alguns adolescentes no parque de skate e estava pedindo informações sobre o veículo deles quando viu um bulldog francês no banco traseiro. Leu a placa de identificação e de fato era Moose. Ah, graças a Deus! Como eles o encontraram? Disseram que o encontraram correndo pela estrada e que iriam devolvê-lo logo. Mas o policial disse que a namorada de um dos rapazes estava chorando quando o entregou, por isso talvez você não fosse tê-lo de volta. Ele vai ficar tão feliz. Ele está na delegacia comigo. Vou levá-lo o mais rápido possível. Isso seria ótimo. Muito obrigada, Billy. Ei, sempre pegamos nosso homem, ou cachorro. Disse ele, e nós rimos. Telefonei para a escola de Ellie e me disseram que lhe dariam a notícia. Depois telefonei para Evan e ele ficou emocionado. Precisei de muito autocontrole para não fazer um comentário irônico sobre o portão, mas, como sempre, ele leu minha mente e disse: Ainda acho que fechei o portão, mas talvez eu esteja enganado. Eu estava tão feliz por termos Moose de volta que deixei aquilo para lá. Quando lhe disse que Billy traria Moose o mais rápido possível, Evan comentou: Isso é gentil da parte dele. Sim, ele tem ajudado muito, e respondi. E não só a encontrar Moose. Também está me ensinando a me acalmar e a me concentrar quando estou chateada. Silêncio do outro lado da linha. Alô? Como exatamente ele está lhe ensinando isso? Não sei, de várias maneiras. Ele me dá tarefas porque diz que é importante que eu tenha algo em que canalizar minha energia, por exemplo. Eu lhe digo a mesma coisa. O tom de Eva estava começando a me irritar. É diferente quando ele faz isso. Ele é policial, não o meu noivo. Você fica chateado. Não fico chateado. Só acho que às vezes você se aflige por nada. E você faz com que eu me sinta um caso louco de estresse. Eu sabia que deveria recuar, que compará-lo a Billy faria o tiro sair pela culatra, mas a raiva fez as palavras saírem da minha boca. Billy não faz com que eu me sinta uma porcaria. Bem, não gosto que você fique se encontrando com ele. Ele é o policial que está cuidando do meu caso. Então por que ele está dirigindo por aí à procura de Moose? Não posso acreditar que você está sendo. A campainha tocou. Chegou alguém aí? Perguntou Evan. Eu disse a você que Billy traria Moose. Então acho que é melhor você abrir a porta. Ele desligou. Moose estava se contorcendo tanto que Billy quase o deixou cair. Quando terminamos nosso alegre reencontro, que envolveu muitos latidos e gemidos da parte dele, ofereci um café a Billy. Certo, bem rapidinho. Servi uma xícara de café para nós dois e estávamos indo para a sala de estar quando ele parou à porta da garagem. É aí que fica o seu ateliê? Sim. Nós sempre falamos em construir um nos fundos, mas gosto de ficar mais perto da casa. Posso vê-lo? É claro, mas está uma bagunça. Falei,
abrindo a porta. Eu lhe mostrei alguns dos meus equipamentos, rindo quando ele ligou e acelerou a lixadeira. Como um homem típico, Billy teve de experimentar todas as ferramentas mecânicas de Eva. Depois que fechou a última, fomos até a mesinha de cerejeira para abajur e ele passou a mão sobre sua superfície. É nisso que você está trabalhando? Sim, aplanei essa mesinha ontem. Cheguei mais perto dele e coloquei a mão sobre a mesa. Ainda está áspera em alguns pontos. Ergui os olhos ao ouvir o som de botas pesadas pisando na cozinha. A porta se abriu. Eu e Billy pulamos para trás. O braço de Billy me puxou para as suas costas. O corpo largo do meu pai ocupou o vão da porta. Seus olhos se concentraram em Billy e depois na mão protetora do policial na minha frente. Pai! Você quase me matou de susto. Levei a mão ao peito. As ferramentas deviam ter abafado o som do caminhão. Eu bati. A porta estava aberta, disse ele, entrando no ateliê. Este é Billy, pai. Um dos meus clientes. Meu pai o cumprimentou com um sinal de cabeça, mas não sorriu. Olhou para Billy da cabeça aos pés e depois se virou para mim. Lauren disse que Moaz estava desaparecido, por isso vim ver se você precisava de ajuda. Obrigada, pai, mas ele foi devolvido hoje de manhã. Estou vendo, resmungou, voltando a olhar para Billy. Você é policial? Sim, há quase 15 anos. Conhece Ken Safford? Não tenho certeza. E Pat Jenkins? Acho que não. Acabei de ser transferido do continente, por isso ainda estou tentando conhecer todo mundo. Fiquei impressionada com a tranquilidade que Billy demonstrava ao mentir. Bem, preciso ir, disse Billy. Obrigado pelo café. Envie-me o novo orçamento por e-mail quando estiver pronto, Sarah. Está bem. Quer que eu o leve até a porta? Não é preciso. Faça companhia ao seu pai. Meu pai não se moveu, forçando Billy a dar a volta para passar por ele. Nós ficamos sozinhos. Estremeci na garagem fria. Está vendo a mesa em que estou trabalhando? Ele olhou de relance para ela e fez um sinal afirmativo com a cabeça. Quer uma xícara de café? Meu pai nunca se sentava e tomava café, mas me surpreendeu dessa vez. Se estiver fresco. Ele estava em pé junto à porta de correr olhando para o quintal quando lhe entreguei a xícara. Fez um sinal afirmativo com a cabeça e depois perguntou. Vocês precisam de mais lenha? Acho que não. O que temos já é suficiente. Pergunte a Eva na próxima vez que ele telefonar. Se precisarem, me avise. É claro que eu deveria consultar Eva. Imagine se uma mulher saberia alguma coisa sobre isso. Meu pai tomou um gole de café. Ainda olhando para o quintal, disse. Eva é um bom homem. É por isso que vou me casar com ele, pai. Ele resmungou e tomou outro gole. É melhor você manter a cabeça no lugar, Sarah, ou perderá tudo. Lágrimas arderam em meus olhos. Minha cabeça está no lugar. Isso é por causa do que Melanie disse sobre Billy? Eu lhe disse, ele é apenas um cliente. Evan o conhece e... Tenho de voltar para o campo. Ele se virou e pôs a xícara sobre o balcão. Quando estava junto à porta, disse, Sarah, não parece certo outro homem vir aqui quando Eva está fora. Não parece certo? Para quem? Ele já estava voltando para o caminhão. Eu o segui. Pai, você não pode vir aqui, dizer uma coisa dessas e depois ir embora. Enquanto entrava no caminhão, ele falou. Diga a Evan que suas calhas precisam ser limpas. Parece que a da esquerda está transbordando. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, meu pai fechou a porta e começou a dar ré na entrada da garagem.
Fiquei olhando para ele até o som de seu caminhão a diesel desaparecer na distância. Quando entrei na cozinha, meu celular tocou. Examinei o visor, era John. Ele ainda estava furioso por causa da data do meu casamento? E se tivesse descoberto que menti sobre outra coisa? Pare. Acalme-se. Apenas atenda o telefone, ou ele ficará realmente zangado. Engoli em seco e respirei fundo algumas vezes. Alô? Você não pode mentir de novo. Eu não estava, não discuta. Tem razão, sinto muito. Nós dois paramos. Ele perguntou. O que há de errado? Estou bem. Lutei contra a vontade de chorar. Você não parece bem. A voz dele mostrava preocupação. São só problemas de trabalho, e respondi. No que está trabalhando? Neste momento, em uma mesinha para abajur. De que tipo de madeira? Cerejeira. É uma madeira linda, com tons vivos e bonitos. Surpresa com a observação dele, concordei. Sim, é mesmo. Que tipo de ferramenta você usa? Na maioria das vezes, ferramentas menores, planas, tubos de lixa, brocas. Mas trabalhos assim geralmente são feitos com pincéis. Olhei para os meus. Logo terei de comprar alguns novos. Eles estão ficando gastos, mas também quero uma garlopa nova. Evan deveria lhe comprar essas coisas. Posso comprar minhas coisas sozinha. É que me esqueço, só isso. Vi o site de Evan. Ele é um dos guias, por isso acho que fica fora o tempo todo. O marido deveria estar sempre presente. Ótimo! Um pai acha que meu noivo é bom demais para mim e o outro acha que ele não é bom o suficiente. Ele vem para casa com frequência. Exceto nas próximas semanas, quando tem reservas sucessivas. Ele está em casa agora. Olhei para a porta. Eu a trancara quando entrei. Ele vai voltar logo. Corri para o alarme e me certifiquei de que estava ligado. E meu cunhado sempre passa por aqui. Greg nunca passará na minha casa. Mas Evan deixa você sozinha e desprotegida? Prendi a respiração. Preciso de proteção? Não mais. Tenho que ir, mas telefonarei em breve. Quando ligou naquela noite, Evan se desculpou por ter se zangado mais cedo e disse que ficava feliz por Billy estar me ajudando. Eu sabia que ele só estava dizendo isso para podermos seguir em frente, mas fiquei mais que feliz em concordar. Não lhe contei que havia acabado de falar com Billy, que me disse que John ligara de algum lugar entre Prince George e Mackenzie. Mais uma vez, eles não tinham chegado lá a tempo, mas fiquei satisfeita por ele ao menos estar indo na direção oposta à da minha casa. Mais tarde, deitada na cama, pensei em minha conversa telefônica com John, em como ele pareceu preocupado quando achou que eu não estivesse bem. Então percebi que nunca ouvirá aquele tom na voz de meu pai. Nem uma única vez. Se John não fosse o assassino do acampamento, eu provavelmente teria ficado feliz por enfim ter um pai. Não sabia que pensamento era pior, mas ambos me fizeram chorar. Na segunda-feira, chegou outra caixa, e entregue pelo mesmo motorista e com o mesmo remetente. Quando vi que era da loja de antiguidades João e Maria, telefonei imediatamente para Billy. Ele estava em Vancouver com Sandy, reunido com o restante do pessoal da força-tarefa, e me orientou que não a abrisse. Eu ainda estava sentada ao balcão quando John telefonou naquela tarde. Recebeu meu presente? Ainda não tive chance de abri-lo. A caixa era maior e mais pesada que a última, mas ainda assim perguntei, é uma joia de novo? A voz dele estava excitada. Abra agora. Agora? Gostaria de poder ver a sua cara. Essa era a última coisa que eu queria.
Espere, vou abrir. Com John ainda ao telefone, peguei um par de luvas de jardinagem no ateliê e uma faca para cortar a fita adesiva, sentindo-me culpada por não esperar Billy. Já abriu? Perguntou John. Estou tirando o papel. Fosse o que fosse, ele o havia embalado cuidadosamente. Peguei o objeto e tirei o plástico bolha. Era uma garlopa novinha em folha. É linda. E era mesmo. O cabo era de madeira de lei envernizada, cor chocolate escuro, e as lâminas brilhavam. Meus dedos coçaram para experimentá-la, mas só me permiti erguê-la, sentir seu peso e imaginá-la deslizando sobre a madeira, com as lascas caindo no chão, retirando anos de... Pare. Ponha-a de volta na caixa. Você gostou de verdade? Eu poderia comprar uma diferente. É perfeita. Foi muita gentileza. Lembrei-me de como meu pai observava Lauren e Melanie na manhã de Natal, de como sorria quando elas abriam seus presentes e de como saía da sala para buscar outro café quando era minha vez. Nós dois ficamos em silêncio. John, você parece uma boa pessoa, quando não está matando ninguém nem me ameaçando. Reuni coragem para a parte seguinte, só não entendo por que machuca pessoas. Nenhuma resposta. Tentei ouvir a respiração dele. Estaria furioso? Tornei-me mais branda. Não precisa responder hoje. Mas gostaria que fosse honesto comigo. Eu sou. A voz dele estava fria. Eu sei, é claro. Só queria dizer que, se o entendesse, isso me ajudaria a me entender. Às vezes, imaginei Sandy e Billy ouvindo. Ignorei-os. Às vezes tenho pensamentos terríveis. Como o quê? Eu me irrito muito. Estou tentando mudar isso, mas é difícil. Esperei, mas, como ele não disse nada, prossegui. Sinto uma escuridão cair sobre mim e digo coisas horríveis, ou faço coisas realmente estúpidas. Isso melhorou agora que estou mais velha, mas não gosto desse meu lado. Quando era mais nova, cheguei a usar drogas e álcool durante algum tempo, só para tentar bloquear isso tudo. E fiz algumas coisas das quais me arrependo de verdade. Por isso comecei a frequentar uma psiquiatra. Ainda frequenta? Isso seria considerado ruim ou encorajaria a procurar ajuda? Quando hesitei, ele me chamou, Sarah. Às vezes. Você fala sobre mim? O tom de voz dele me disse o que responder. Não, eu não faria isso, a menos que você dissesse que posso. Não pode. Tudo bem. Tentei manter a voz casual. Pode me dizer alguma coisa sobre seus pais? O problema de ser adotada é nunca conhecer sua história. Meus avós adotivos, tanto maternos quanto paternos, já tinham morrido, mas ainda me lembrava do jeito brusco do meu avô materno alemão e de como minha avó materna mal falava inglês e vivia correndo pela cozinha como se tivesse medo de parar de se mover. Meus avós paternos eram trabalhadores, um carpinteiro casado com uma dona de casa. Eles eram bons para mim, mas bons demais. Tentavam com tanta intensidade fazer com que eu me sentisse parte da família que eu me sentia diferente. Minha avó sempre me observava com olhos preocupados e me dava um abraço e um beijo extras junto à porta. O que você quer saber? Como era seu pai? Era escocês. Quando ele falava, você tinha de ouvir. Imaginei um homem grande com cabelos ruivos, gritando com John com uma voz grossa. Mas aprendi a sobreviver. Sobreviver? Ele não disse mais nada, por isso perguntei, como ele ganhava a vida? Ele trabalhava com exploração de madeira e cortou árvores até o dia em que morreu. Apesar de estar tendo um ataque cardíaco, derrubou um abeto de Douglas de 45 metros. John riu e continuou, ele era um filho da mãe desgraçado. John riu de novo e eu me perguntei se isso era algo que ele fazia quando se sentia desconfortável. E sua mãe?
Como ela era? Era uma boa mulher. As coisas não foram fáceis para ela. Então os dois morreram? Sim. De que tipo de filme você gosta? Desconcertada com a brusca mudança de assunto, demorei a responder. Filmes, gosto de muitos diferentes. Precisam ter ação. Eu me sinto entediada com facilidade. Eu também. Ele ficou calado por alguns segundos e depois disse: aproveite bem o resto do seu dia, Sarah. Conversaremos mais em breve. Telefonei para Billy logo em seguida, mas ele só podia falar comigo dali a 10 minutos, tempo que passei andando de um lado para outro. Ele me disse que John agora estava em algum lugar perto de Mackenzie, que fica a nordeste de Prince George. Toda a área de parques municipais e cadeias de montanhas, e por isso ele desaparecera de novo, mas Billy disse que eu tinha me saído muito bem e que realmente parecia que John estava estabelecendo uma conexão comigo. Billy também não reclamou de eu ter aberto a caixa. Disse apenas que entendia que eu de fato tinha ficado em uma situação difícil e que logo eles iriam buscá-la. Achavam que era provável que John a tivesse enviado de Prince George. Fazia sentido, porque aquela era a maior cidade do norte, onde havia, portanto, mais depósitos e menos chances de ele chamar atenção. Então Billy me lembrou de telefonar para eles imediatamente se John enviasse outra caixa. Mais tarde, Billy me mandou um e-mail com uma ótima citação. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Ele devia estar sentado ao computador, porque quando respondi a seu e-mail perguntando o que aquilo significava, ele respondeu em questão de segundos: significa que você fez um ótimo trabalho hoje, garota. Agora vá para a cama. Eu ri e lhe enviei outra resposta rápida: você também. E desliguei o computador. Quando estava indo me deitar, o telefone fixo tocou de novo. Pensei que fosse Evan querendo me desejar uma boa noite, mas era John. Oi, John. Está tudo bem? Só queria ouvir sua voz de novo antes de encerrar a noite. Encolhi-me de medo, mas disse: isso é bom. Realmente gostei de nossa conversa hoje. Eu também. Gostei quando você me falou sobre sua família. Por quê? Bem, eu não havia esperado que ele perguntasse detalhes. As outras crianças na escola, todos os meus amigos, sabiam de onde tinham vindo. Mas meu passado era apenas um buraco negro. Isso fez com que eu me sentisse isolada das pessoas comuns, como se fosse diferente ou estranha. Acho que finalmente ouvir algumas histórias fez com que eu me sentisse normal. É bom passar a conhecê-la. Ele parou por um instante e então disse: enquanto estava jantando, pensei no que você me disse antes. Sobre o quê? Sobre se irritar. Também fico zangado. Lá vamos nós. Que tipo de coisa deixa você zangado? É difícil de explicar. Você poderia não entender. Gostaria de tentar. Também quero conhecê-lo melhor. Estava sendo sincera. Não porque ele poderia revelar algo que ajudasse a polícia a pegá-lo. Também queria saber quanto tínhamos em comum. John não disse nada imediatamente, por isso continuei. Naquele dia, parecia que você estava com dor quando telefonou. Estou bem. Já lhe contei que quando eu era criança tivemos um rancho. Frustrada por ele ter mudado de assunto de novo, tomei fôlego e disse: não, mas deve ter sido ótimo crescer em um lugar assim. Quanta terra vocês tinham? Perguntei, esperando que ele mencionasse de onde era. Tínhamos uns 4 hectares na base de uma montanha. A voz de John pareceu excitada. Os vizinhos traziam animais doentes para minha mãe o tempo todo. Ela só usava remédios naturais, ervas para tosse, coisas assim. Colocava os pintinhos e os gatinhos dentro da blusa para mantê-los aquecidos e podia quase ressuscitá-los.
Ele deu uma risada alegre. Quando eu era criança, tínhamos muitos cães de fazenda que já estavam tendo filhotes. O menor dos filhotes, Angel, era meu. Ele era mestiço de husky com um lobo e eu o criei dando a ele leite de uma garrafa. Ele ia para todo canto comigo. A voz de John se tornou desanimada. Mas então ele fugiu. Minha mãe disse que era a natureza dele. Tentei encontrá-lo, mas nunca consegui. Eu sinto muito. Estou feliz por ter encontrado você, Sarah. Boa noite. Fiquei acordada durante horas. Eu esperava me sentir melhor depois de falar com você. Mas estou começando a achar que nada poderá fazer com que eu me sinta melhor. E também que nunca irão pegar John. O segundo telefonema veio do norte de Mackenzie, de perto de Shetting, que fica nos contrafortes das Montanhas Rochosas. Eles pensaram ter alguma coisa quando um rancheiro local disse ter visto um caminhão na beira da estrada, mas eram apenas caçadores. Marquei em um mapa todos os lugares dos quais John ligou. Todos o levavam para mais longe de mim, fisicamente, mas cada vez mais para dentro da minha mente, distorcendo minhas percepções, como se alguém estivesse me virando de lado e fazendo tudo parecer diferente. Estou certa de que faz sentido para você eu estar desequilibrada, considerando-se tudo, mas acho que é mais que isso. Mais como uma reviravolta interior. Como um daqueles vulcões que ficam inativos durante anos e um dia simplesmente explodem. Não estou dizendo que vou explodir, embora isso seja possível, mas parece que algo grande se rompeu dentro de mim. Talvez porque durante muitos anos usei o fato de ter pais verdadeiros em algum lugar no mundo como um consolo para tudo de que não gostava na minha família. Isso é como achar que lhe deram a vida errada e que você precisa ter a vida certa para que tudo fique bem, e depois descobrir que não existe uma vida certa. Ou que a vida certa no final das contas era a vida errada ou, não importa, você sabe o que quero dizer. Mas então penso em meu temperamento e em meus impulsos de atacar os outros com palavras e às vezes fisicamente, nas explosões de raiva de Ellie, na linha que nós duas às vezes cruzamos quando perdemos o controle, e me pergunto se realmente pertencemos àquela outra vida, àquela outra família. Quando lhe contei que tinha encontrado minha mãe, disse que isso era como andar sobre gelo fino. Como cair diretamente na água gelada. Você luta para voltar à superfície, com os pulmões ardendo e concentrada naquele feixe de luz acima de você. Mas quando finalmente consegue chegar lá, a água voltou a congelar e o buraco se fechou.